Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, dá um joinha, isso ajuda, né, na divulgação dos vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações, você será avisado quando eu postar um vídeo. Comente aí, tem um espaço abaixo se você quiser comentar, a favor ou contra, não importa. E compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, irmãos, com seus familiares. Esse canal pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Um vídeo polêmico, né, um vídeo longo e polêmico, né, porque vai contra certamente o que a maioria pensa, o que a maioria acredita e o que a maioria vive. Mas não porque eu queira ser mais espiritual, mais usado, mais próximo de Deus, ou qualquer coisa do tipo, absolutamente. Eu sou um atalaia, um eunuco, e os atalaias, eles são os portadores, né, da mensagem de salvação e condenação. Então, naturalmente, as minhas mensagens elas vão ser polêmicas, porque elas vão contra, né, o que está acontecendo hoje com a igreja, com o que tem sido pregado em cima dos púlpitos de mais de 90% das igrejas evangélicas e de outras religiões também. Logo, eu vou ser visado, né? Vai criar resistência, as pessoas vão se aborrecer, mas eu tenho que cumprir o meu ministério, eu tenho que cumprir o meu chamado. Se hoje, presta bem atenção no que eu vou dizer. Se hoje Jeremias, Isaías, Ezequiel, Samuel, os profetas do Antigo Testamento, se João Batista, Paulo, Pedro, se hoje eles estivessem aqui entre nós e ele visitasse a sua igreja, as igrejas evangélicas, Brasil afora e mundo afora, certamente eles não teriam oportunidade. Certamente a igreja ia boicotar esses grandes homens de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. As minhas mensagens, elas são brincadeira de criança, é coisa de escoteiro, perto das mensagens de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de João Batista, né? Então, se vocês, os senhores e as senhoras, se você, que seja quem você for aí atrás dessa câmera, se resiste às minhas mensagens, né? Se fica me boicotando na sua igreja, não dá oportunidade de eu levar a saudação, nem de eu pregar a palavra, e é a grande maioria que está aí atrás, eu sei o que eu estou falando, conheço bem quem são, eu sou boicotado, resistem, não ficam me levando no banho-maria, eu estou há 19 anos na caminhada, eu sei muito bem disso. Então, se os senhores e as senhoras resistem e boicotam, né, a minha pregação, não me dão oportunidade, né, e não ouvem, certamente resistiriam a esses profetas do Antigo e do Novo Testamento, né? Aí cabe, né, deixar uma pergunta aqui: será mesmo que o senhor é um homem de Deus? Que a senhora que está aí atrás é uma mulher de Deus? Será que um homem de Deus hoje resistiria a uma mensagem de João Batista? Será que uma mulher de Deus de verdade resistiria a uma mensagem de Jeremias, de Isaías? Pois a grande maioria, muito mais de 90% aí, que está agora aí atrás assistindo esse vídeo, resistiria. Se resistem a mim, resistiriam às mensagens desses homens. É triste dizer isso, mas essa é a igreja chamada evangélica, não é verdade? O texto base aqui dessa palavra está em Apocalipse capítulo 3, no verso 19, que diz assim, Jesus Cristo dizendo, né, a revelação de Jesus Cristo aí o apóstolo João, né? Apocalipse 3,19. Olha que interessante. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né?
Então, como eu falei, o apóstolo Paulo teve essa revelação, viu Jesus, né, foi arrebatado ali, eu creio, né, espiritualmente falando, e teve essa revelação, né, dentre outras, teve essa revelação aí de Jesus Cristo, né. Mas os pastores e as pastoras, a liderança da igreja evangélica do século XXI, essa mesmo que a gente congrega, né, eles não têm esse tipo de revelação, né, não é verdade? Estranho, né? Tem alguma coisa muito errada, não tem não aí? O senhor que é católico aí, né? O senhor que é padre, bispo, cardeal, você que é espírita, né? Mesa branca, aí não importa, você que é ateu, não é estranho? Né? Revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João, mas a igreja evangélica de hoje, essa do século XXI, né? Essa liderança que está aí, né, que eu prefiro nem comentar muito, porque senão eu vou mirar. Esses pastores, obreiros, pregadores de agenda não tem esse tipo de revelação que João teve. Dizem, o Senhor diz que é de Cristo, que ama Cristo, que é servo de Cristo, a senhora também diz, mas não é o tipo de revelação, o tipo de mensagem de Jesus que os senhores pregam, que recebem e pregam de Cristo, né? Dá para falar que o Senhor é homem de Deus? Dá para falar que a senhora é uma mulher de Deus? Será? Olha só o que Jesus Cristo está dizendo nesse texto. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui, né? Que Ele corrige e Ele pune a todos quanto ama. O amor de Jesus Cristo corrige e pune. O amor dos pastores e pastoras das igrejas evangélicas, 98%, 97%, 98%, que eu acredito, né, não corrige e não pune. Não repreende, não exorta, superficialmente, dá uma pincelada só para não... Porque não pode trazer constrangimento. Não pode trazer desconforto, é proibido. Existe uma lei espiritual, é o espírito do inferno que está hoje em todas as igrejas evangélicas. É uma casta, na verdade, né? Porque são vários. E eles influenciam diretamente todas as igrejas, umas mais e outras menos. E outras menos ainda, mas eles influenciam todas. É proibido constranger as pessoas. É proibido trazer desconforto, é proibido dar a má notícia, é proibido falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, não vamos falar de coisa ruim. O mesmo Espírito lá de Mateus 4, vou colocar aqui abaixo, que apresentou coisas boas para Jesus Cristo, 3 soluções e soluções rápidas, é o mesmo Espírito que opera hoje na igreja evangélica, que predomina na verdade. Não é um número exato, mas eu creio que 97%, 98%. É difícil, é raro você encontrar uma igreja evangélica 100%, não tem. Uma próximo de 100% que seja baseada na doutrina do evangelho, só a escritura. Só evangelho puro. Do jeito que ele é, do jeito que ele está aqui, com a revelação, o discernimento do Espírito Santo de Deus. Difícil, é raro. Que isso, presbítero? Olha o que o senhor está falando. O senhor está querendo dizer que a igreja evangélica brasileira, né, sei lá, quem sabe até no mundo ela é apóstata, ela é herege. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Basta você ver lá em Evangelho de João. Jesus Cristo diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, a mensagem predominante, a atuação predominante do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso deveria ser predominante nas mensagens em todas as igrejas evangélicas. Mensagens que falem sobre o pecado,
mensagens que falem sobre o juízo, sobre a justiça, né? Como foi cumprida a justiça de Deus através da morte de Cristo, e também mensagens que falem do julgamento, do trono branco. Me fala para mim aonde, qual igreja, me aponta, me fala a placa, me dá o endereço dessa igreja que prega constantemente, sistematicamente sobre esse tema, que dá liberdade para o Espírito Santo falar. Fala para mim o endereço, me dá a rua, o número dessa igreja onde o Espírito Santo de Deus tem 100% de liberdade de falar. Porque se você diz, né, que é cheio do Espírito Santo, que a tua igreja é cheia do Espírito Santo, deveria estar pregando João 16. Se não prega, porque não tem nada ou não tem quase nada do Espírito Santo. Estou falando olhando para o senhor, para a senhora. Cadê o amor? Amor é pregar o que está na Bíblia, ser fiel, exatamente fiel, fidedigno a todos os versículos, cada vírgula, cada ponto, fidedigno, não essa manipulação que acontece em quase todas as igrejas. Muito possivelmente o Senhor manipula para agradar, para a igreja não esvaziar. Muito possivelmente a senhora que está me olhando, me assistindo agora, manipula para agradar as pessoas, para deixá-las felizes, confortáveis dentro da igreja. Porque elas vão sair, se pregar mensagem, evangelho, se pregar João 16, se deixar o Espírito Santo falar, tua igreja vai esvaziar. Pastor, pastora, liderança, apóstolo, você que é presbítero, pregador de agenda, esses eu não vou nem entrar porque não quero me aborrecer. Se pregar evangelho, a tua igreja esvazia. Falei alguma besteira? Conteste-me, usa versículos. Vai na Bíblia, coloca aí, tem espaço abaixo, coloca lá, contesta o que eu estou pregando, fala que eu estou errado, que eu estou mentindo. O amor de Jesus Cristo corrige e pune. O amor dos homens, o amor dos pastores, das pastoras, o amor da liderança da igreja evangélica passa a mão na cabeça, agrada, conforta, engana, manipula. É triste dizer isso, mas é a verdade. Eu coloquei aí alguns versículos que a gente vai ver aqui nessa pregação que vai cooperar. O primeiro deles é em Romanos 3, verso 9 a 12. Está aqui. Romanos 3, verso 9 a 12. Diz assim: Bom, todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Eu quero pedir a você que está me assistindo agora, o senhor, a senhora, independente de se você tem cargo na igreja evangélica ou não, você que é ovelha, do maior ao menor, igreja católica, budista, espírita, candomblé, não importa a sua religião. Abre a sua mente, abre o seu coração para você entender. Às vezes a pessoa passa 10, 15, 20, 30, 40 anos só ouvindo aquilo e a mente dela fica cauterizada, ela acredita naquilo, então aquilo é o que vale. Então ela fecha, né, os ouvidos dela para a verdade. Você precisa se conhecer primeiro, para depois você conhecer Jesus Cristo. Você precisa entender, de fato, quem é você, quem sou eu, quem somos nós, o ser humano, para aí então depois você começar a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Mas é preciso, né? Eu fiz isso na minha caminhada, foi muito difícil, porque eu era uma pessoa difícil, arrogante, orgulhosa, soberba, né? Não que eu esteja 100%, mas melhorei bastante, graças a Deus. Deus me tratou, né? Eu precisei passar pela estrada de Damasco. Só assim, né, eu consegui chegar nesse nível espiritual. Qualquer dia eu vou gravar uma palavra sobre a estrada de Damasco. Todo crente precisa passar pela estrada de Damasco, mas foi necessário
né, para tirar, não sai toda, é claro, né, não tem como ficar 100%, mas sai muito da arrogância, do orgulho, da soberba. Então é importante isso, é importante que você deixe um pouco o seu orgulho, a sua autoconfiança, essa sua segurança de que está salvo, de que já sabe de tudo, principalmente aqueles que estão mais tempo, que tem mais igreja, né, que o cargo eclesiástico é mais alto, ou tem dons, esses acham que sabem de tudo, não precisa aprender mais nada, não precisa saber mais nada. Então, para você entender até agora o que eu falei e o que eu ainda vou falar, né, me preparei para isso pelo Espírito Santo, você precisa primeiro se esvaziar. Não tem como encher um recipiente se ele já está cheio. Ele tem que estar vazio para poder ser cheio. Então abra o seu entendimento. Você tem liberdade, pergunte, discorde, tem espaço, mas não tem ninguém com coragem para falar. Não tem ninguém com coragem para debater, para discutir, para argumentar, para discordar. Na palavra, com base bíblica, né? Falam mal da minha pessoa, que você é o atalaia, que você é o eunuco, você quer a aprovação dos homens, você está buscando seguidores. É o que eu ouço de pastores e pastoras. Eles atacam a minha pessoa, fizeram que nem com Jesus Cristo. Você é o Filho de Deus? Eles não combatem o que eu prego. Então pode comentar, pode perguntar, pode discordar, liberdade, mas procure entender. Abre um pouco a mente, abre um pouco o coração, a alma. Vamos ouvir o que o presbítero, vamos ouvir o que esse homem está falando. Estuda, ora, vai lá, estuda. Pede discernimento primeiro, espiritual para Deus, e vai para a Bíblia e estuda. E o Espírito Santo vai te dar o discernimento. Tem muita coisa que precisa mudar. A igreja está indo para um caminho sem volta. É como o pastor Paulo Júnior lá da Igreja Aliança do Calvário, lá da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Não concordo exatamente com o que ele falou, mas em partes é preciso despregar tudo que foi pregado e pregar tudo novamente. Talvez não precisa despregar tudo, mas a maioria das coisas precisa despregar e pregar de novo. Mas o que diz o texto aí de Romanos 3, voltando aqui no que a gente acabou de ler? Né? Não há ninguém que seja bom, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum, não há ninguém bom. Você acha que eu conheço uma pessoa que é boazinha, conheço um irmão que é boazinho, o senhorzinho, a senhorzinha. Não são bons. Tanto aquela senhorazinha pequenininha, cabelo coque, saia lá embaixo, a primeira a chegar na igreja, não importa a denominação, igreja católica, evangélica, outra qualquer, aquela senhorinha simplesinha, sabe, um doce. E a prostituta, vamos pegar uma prostituta aí dessas casas, né, dessas boates, sei lá, no centro de São Paulo, não importa, na Rua Augusta, tanto a senhorazinha quanto a prostituta, as duas têm que se arrepender. O que eu li no texto lá? Eu castigo, repreendo e castigo a todos quantos amo, né? Ser zeloso e arrepende-te. Jesus Cristo diz para se arrepender. Então, tanto a senhorazinha boazinha quanto a prostituta que destrói famílias, que destrói casamentos, ambas têm que se arrepender. Vamos falar a verdade, meu irmão. O senhor que é pastor, que é líder, pastor, é obreiro aí, Jesus Cristo diz nesse texto base em Apocalipse 3, arrepende-te, ser zeloso e arrepende-te. Isso é amar as almas, e isso é amar as pessoas. Dizer isso para elas, ser zeloso, arrependa-se dos seus pecados. A igreja evangélica, né, ou as outras, acho que os padres estão pregando mais do que os pastores, do que as pastoras, pelo que eu tenho visto. Pesquisa na internet, você vai ver que tem sentido o que eu estou falando. Mas quem ama diz, né, prega, arrependa-se dos seus pecados. Senhores e senhoras estão pregando arrependimento, está falando para as ovelhas, arrependa-se? Duvido muito. Vamos agora para outro texto. Está lá em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Muito conhecido esse texto. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha só. O profeta Jeremias está dizendo aqui nesse texto que o coração do homem, do ser humano, é enganoso. Algumas traduções diz corrupto, depravado.
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Resumidamente, em poucas palavras, o profeta Jeremias está dizendo que não existe nada no universo mais corrupto, mais depravado, mais maligno do que o coração dos homens, do que o coração do ser humano. Você já ouviu isso? Você já pregou isso, pastor, pastora? Você que é ovelha, já ouviu isso? Você que é católico aí, que frequenta a igreja católica ou qualquer outra religião, já ouviu isso? Que o nosso coração, quer dizer, a nossa alma, o coração do ser humano é a coisa mais maligna que existe no universo. Só tem coragem de dizer isso, pastor, pastora, em cima do púlpito? Que nós somos os seres mais malignos que existem no universo. Isso é amar a pessoa, isso é amar as almas, dizer para elas a verdade, dizer para elas de fato quem elas são, a real situação em que elas se encontram, a natureza delas. E o risco eminente que elas correm por conta dessa natureza perversa e maligna de serem lançadas pela eternidade no inferno e posteriormente no lago de fogo. Isso é amar, é exortá-las, é alertá-las, é corrigi-las. O Senhor ama as ovelhas? A senhora ama? Deve ter aí 1%, 2% que ama mesmo, ama. Sendo otimista, no máximo 3%. Para mim, essa é a minha visão. 3%. O resto... Eu estou mostrando aqui na Bíblia. Eu estou comprovando com textos bíblicos e testemunho fatos, realidades que estão acontecendo hoje. Vamos ver outro texto aqui para não ficar muito longo, Jeremias 5:28. Eu, quando li esse texto aqui, sinceramente, eu fiquei muito preocupado, fiquei realmente impressionado com esse texto. Olha o que diz, Jeremias 5:28, a parte A. Engordam-se, profeta Jeremias, engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Só a parte A do versículo. Jeremias, ele está profetizando, ali contra os religiosos, contra lideranças, fariseus, contra aqueles que estão liderando mesmo, os judeus ali, os sacerdotes, e o povo também, O profeta Jeremias ele era duro nas palavras, Mas eu peço a sua atenção para o que ele diz nesse texto que eu acabei de ler aqui. Ele está dizendo aqui que existem homens, seres humanos, que as suas práticas, os seus feitos, as suas ações são piores do que demônios. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu quase tive um troço. Eu falei, não é possível. Não é possível. Um ser humano, uma pessoa, a prática, o modo de vida, as ações, as atitudes, ser pior do que um demônio? Não é possível. Isso é dito nos púlpitos das igrejas? Seja sincero, o senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, você que é obreiro em geral, o que eu acabei de ler agora, isso é dito? O senhor já falou? O senhor sabia, na verdade, o senhor sabia que existia esse texto? Um ser humano ser pior que um demônio? Nunca, tenho certeza. Não sei se tem alguém aí, deve ter. Não vou aqui me arriscar em dizer, mas deve ter alguém aí perdido, ou um irmão, pastor, um obreiro, não sei, um padre, alguém que deve ter lido e falado. Mas é como uma agulha no palheiro. Mas isso mostra quem é o ser humano. Não são todos, Existem, não sei quantos, uma parcela, não sei se é a maioria, talvez seja a maioria, por conta da maldade, do pecado, talvez seja a maioria. A diferença são os piedosos, aqueles que se compadecem do seu próximo. Existe um grupo restrito de pessoas que têm o coração quebrantado, são piedosos. Mas enfim, o texto diz aqui o que é o gênero humano. Esses três textos, Romanos 3, de 9 a 12, Jeremias 17, verso 9, e Jeremias 5 a 28, ele demonstra o que nós somos, o que eu sou, a minha natureza.
demonstra a sua natureza. Compreende agora quando eu digo que pastores e pastoras, né, a grande maioria, quase todos, não amam as ovelhas, não amam as almas? Porque se o Senhor amasse, se a senhora amasse, diria a verdade a essas pessoas. Se o Senhor, se a senhora sentisse amor verdadeiro por essas pessoas que estão lá na nave da igreja, seja ela evangélica, católica, não importa a instituição religiosa, se amassem de verdade, diriam a verdade. Diriam quem elas são de verdade, dariam a má notícia. Quem ama o seu próximo de verdade, fala aquilo que ele precisa ouvir, aquilo que é necessário ele ouvir, aquilo que é necessário a ovelha ouvir, aquilo que é necessário uma alma ouvir. Quem ama de verdade diz isso. Agora, pessoas que dizem: vai dar tudo certo, todas as promessas vão se cumprir, Deus cuida de você, Ele vai agir, Ele está cuidando, Ele tem zelo. Sabe, só mensagens positivas, triunfalistas. Lamento dizer, mas o Senhor não ama, a senhora não ama as ovelhas. Por que não ama, presbítero? Porque está dizendo somente parte da verdade. Não está dizendo a outra parte, só uma parte. Está falando só do amor de Jesus Cristo, não da justiça. Amor de Deus, não da justiça de Deus. Logo a gente entende que quase toda a igreja, né, ela não ouve essas mensagens. Logo, aqueles que estão na frente não amam. Se elas não ouvem essas mensagens, como esses textos que eu citei aqui, a má notícia, isso significa que quase toda a igreja, aqueles, né, que estão em cima do púlpito, dos altares, seja a igreja católica, não importa qual a religião, se não há discursos como esse que eu estou dizendo aqui, que falam da má notícia, da justiça, que despertam, que alertam, que tiram do sono, que abrem os olhos das pessoas, se essas mensagens não são divulgadas, não são compartilhadas, os senhores e as senhoras não amam as ovelhas. Não tem nada a ver com o amor de Cristo, querido. Querida, não tem absolutamente nada a ver com o amor de Cristo. Esse amor que está sendo pregado aí, a grande, quase toda a igreja evangélica, talvez 1 ou 2% escape, e todas as outras religiões não amam as almas. Eu te falei, né? Tá no vídeo anterior. Eu falei lá, Deus me revelou há 4 anos atrás, que as almas estão caindo no inferno como chuva. Foi muito triste quando Deus disse isso para mim. É muito triste. Ser eunuco, ser atalaia, é um peso, né? É um preço alto. É pesado. É triste. Imagina você saber que as almas estão caindo no inferno como chuva. E o Senhor e a senhora não estão fazendo nada para impedir que isso aconteça. Independente de você ser evangélico, padre, espírita ou qualquer outra religião. Mas principalmente os senhores e as senhoras que são evangélicos, elas estão descendo, caindo como chuva. E o Senhor e a senhora não está fazendo nada para impedir, não está alertando, não está fazendo o que Jesus fez lá em Apocalipse 3, repreendendo e castigando. Vocês não estão fazendo nada. E vem dizer para mim que ama as ovelhas? Ah, você está de brincadeira. Não ama não. O Senhor não ama, a senhora não ama, a grande maioria. Dá tempo de mudar, para com isso. A palavra de correção faz isso. A palavra de conforto muitas vezes encobre o pecado, encobre o erro. Já a palavra de correção, de conserto, né, além de libertar, vai mostrar para ela a verdade. E é isso que eu estou fazendo. É uma forma de libertar o Senhor, seja quem você for aí que está atrás dessa câmera, do engano do diabo, do engano do seu coração, que é o seu coração enganoso. Se quiser me ouvir, escuta, presta atenção. A igreja está fazendo isso, né? A liderança, esse espírito de engano que está em todas as igrejas evangélicas, que está influenciando a maioria da liderança e os obreiros da igreja evangélica, de todas as outras religiões, ele faz isso. Mas eu estou aqui para combater isso. Ele está enganando a grande maioria que está aí atrás. Mas eu estou aqui para combater e trazer a verdade pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa se conhecer primeiro. Você precisa conhecer o seu interior, o seu coração, quem é você, para depois você poder conhecer a Jesus Cristo. Conhecendo a você mesmo, a sua natureza, quem você é, chegando lá no fundo, a sua essência, a partir daí você poderá conhecer Jesus Cristo, porque senão você não vai conseguir chegar até Jesus Cristo. É impossível. Tem um texto, acho que é Mateus 19, deixa eu ver aqui. Mateus 19,
25, acho. Vamos ver aqui. Mateus 19, 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus Cristo, orando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Os apóstolos estavam impressionados ali, né? Por conta dali que ocorreu, o jovem mancebo lá, né? Que deu as costas para Jesus por causa das riquezas. Então eles se impressionaram. Quem poderá se salvar? Se perguntaram os discípulos de Jesus. E Jesus respondeu: ao homem é impossível. É impossível você se salvar se você não se conhecer a si você mesmo. A não ser que Deus te coloque num leito de UTI. É a forma de Deus salvar alguns. Coloque o senhor, a senhora, você que é ovelha, seja quem você for, independente da religião. Isso é comum, né? Pelo leito. Mas caso contrário, é impossível você se salvar se você não se conhecer a você mesmo, saber quem você é, a sua essência, a sua maldade, a sua malignidade. Só então, quando você conhecer o seu estado total de depravação, você vai realmente compreender a sua real necessidade de Jesus Cristo. Aí a sua mente começa a abrir o seu intelecto, o seu entendimento. Compreende o que eu digo? Antes da solução, vem primeiro o problema. Antes da salvação, vem primeiro a condenação. A boa notícia começa falando da má notícia. Tem que vir a má notícia primeiro. Só então você vai compreender a boa. Você vai receber a boa. Agora eu te faço mais uma pergunta. É horripilante que eu vou falar. É terrível, gente. A igreja evangélica, né? Todas as demais, mas a igreja evangélica, os crentes que estão aí sentados na nave, eles gostam de ouvir a má notícia? Não. Não gostam. E o corpo de obreiros, começando pelo líder da igreja, passando pelos pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, missionários, presbíteros, todos, diaconisas, missionárias, homem e mulher, todos, gostam de dar a má notícia? Responde aí. Coloca aqui no comentário. O senhor gosta? A senhora gosta? Dependente do seu cargo eclesiástico, do seu nível espiritual, gostam de pregar a má notícia? Tem feito isso? Tem pregado? Tem dado a má notícia? Que é uma forma de amar, é você dar a má notícia. Porque a má notícia vai descortinar, vai tirar a venda dos olhos da pessoa, vai descortinar o coração, o intelecto, a mente. É uma forma de amar. Esse é o resumo da igreja evangélica. Um povo que não gosta de ouvir a má notícia, resiste, faz cara feia, eu sei, porque eu prego e ninguém gosta. Então um povo que não quer ouvir, e o corpo de obreiros começando pelo líder da igreja que não quer pregar a má notícia. Qual o resultado disso? Almas caindo no inferno como chuva. E a culpa é de quem? Do Senhor. A culpa é da senhora. É das ovelhas também, né? Porque elas não querem. Elas querem dinheiro, casa, carro, sexo, móveis, essas coisas todas. Mas a culpa principal que vai ser cobrada no trono branco é do Senhor, é da senhora. Certeza. É triste, né? É triste dizer isso. Mas amar as ovelhas mesmo de verdade é exortá-las, tirá-las da situação de perigo, tirá-las da situação de risco. Isso é amar, coisa que 98% aí atrás não faz. Isso é amar. Resgatá-las dessa situação de risco, de serem lançadas no inferno. E isso só se consegue dando a má notícia, falando da má notícia. Só assim. É tão simples, mas não tem coragem. Não tem coragem. Não tem. A maioria que está aí atrás não tem coragem. Prefere agradar os homens, agradar os comedores de arroz e feijão, do que agradar a Deus. Vai pagar o preço no trono branco. Estou dizendo agora, vai ficar registrada essa pregação de hoje, vai pagar o preço no trono branco. Prefere agradar os homens do que agradar a Deus. Dizem ser servos de Deus, pastores e pastoras. Eu tenho minhas dúvidas, não vou entrar em detalhe. Mas o fato é que quem vive pregando mensagens positivas, triunfalistas, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, sabe, esse Deus inócuo, inofensivo, esse Deus da igreja evangélica, domesticado, que só tem uma preocupação, abençoar e
fazer os crentes felizes. Quem vive pregando essas mensagens não ama. Isso é fato. Não ama, porque essas mensagens deixam as pessoas na igreja na situação que elas estão, na condição que elas estão, indo para o inferno. Essas mensagens não promovem um despertamento. Essas mensagens triunfalistas e positivas não fazem com que elas despertem, com que elas mudem a sua vida, mudem as suas práticas e busquem o arrependimento de pecados. A mais pura verdade. Presta atenção no que eu vou dizer agora, pastor, pastora, liderança, o senhor que é padre. É para todos, mas mais quem está na frente, né? Independente da religião aí, da instituição religiosa. A maior forma de demonstrar o amor pelo seu próximo é dizendo a ele a verdade, mostrando o lado bom e o lado ruim. Essa é a melhor forma de amar o próximo. Esse é o amor de Cristo. Ele dá a boa notícia e ele dá a má notícia. Ele conforta e ele castiga. Ele consola e ele corrige. E isso não está acontecendo, quase não acontece, é caótico. A situação da igreja evangélica e de todas as outras demais religiões é caótica, porque isso não acontece, porque não tem coragem. Os senhores, as senhoras não têm coragem de corrigi-las, logo de consertá-las, de trazer exortação, repreensão, logo não amam. Aceite isso. Porque aceitando isso vai fazer com que você tenha um conflito aí na sua mente, aí, no seu intelecto, fala, poxa, deixa eu ver o que o presbítero está falando aí, vou ver o que está acontecendo, vou orar, vou ler a Bíblia, vou estudar, vou pedir discernimento, vou pedir sinal de Deus, porque baixando a sua bola, baixando aí o seu orgulho, a sua soberba, e parando para me ouvir, prestando atenção e indo atrás da informação bíblica, né, dos textos bíblicos e de oração, através de oração, isso vai mudar. Mas se o senhor continuar irredutível, soberbo, a senhora orgulhosa, porque eu conheço cada um que, nossa, meu Deus, só vai ser salvo se for pelo leito, só se for no leito de UTI, se Deus tiver misericórdia, senão não salva. A grande maioria não salva. Se Deus tiver uma obra de salvação, uma meia dúzia aí vai pelo leito. Mas é preciso abrir a mente, abrir o coração. E pelo menos orar. E pelo menos estudar. Vamos ver o que essa pregação, esse negócio de amar. Será mesmo que eu amo a ovelha? Será que não? Deixa eu ver esses textos, estudar outros que eu não disse aqui. Buscar informação. E não se achar aí, né, o dono da verdade, né, que não precisa aprender mais nada, que já sabe tudo, que é homem de Deus, é mulher de Deus, fala em línguas, roda, marcha, não importa. Eu não lembro a passagem, eu vou colocar aqui abaixo, está em Mateus, eu não lembro, eu vou colocar aqui abaixo. Jesus diz que ele agradece a Deus, eu te agradeço, que não revelaste essas coisas, os segredos, os mistérios aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Deus revela para, né, grandes e pequenos, mas as coisas mais profundas, mais misteriosas, as verdades mais ocultas são para os pequeninos, são para os atalaias, são para os eunucos. É difícil para mim dizer isso sem parecer orgulhoso, sem parecer soberbo. Eu não estou querendo isso, não quero passar essa imagem, essa ideia. Mas eu estou há 8 anos, querido, nessa vida, sozinho, dedicando a obra de Deus. Oração, jejum, leitura bíblica, 8 anos sem tocar em mulher. Pretendo ficar assim até a minha partida desse mundo. Você acha que eu não ia ganhar nada? Que Jesus Cristo não ia me dar nenhum dom? Mas vocês preferem acreditar nesses animadores de palco, pregadores de agenda, Júnior Trovão, Cláudio Duarte, Malafaia e tantos mais, né? E muitos mais, Camila Barros e muitos outros. Eu estou fazendo a minha parte, de verdade. Mas certeza, 100% de certeza, 100%, temos evidências. Eu estou dando as evidências. É só lá no Trono Branco. É só lá. Quando o livro memorial for mostrado, o livro da vida, lá a gente vai ver. Só que lá não tem mais como recorrer, não tem corte de apelo. Não tem como falar, eu não sabia.
Não tem desculpa. E é dificílimo a gente ser salvo. 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 4,18. E se o justo ou cristão dificilmente se salva, aonde comparecerá a alma do ímpio? Olha que palavra, meu irmão, minha irmã. O senhor algum dia já disse isso em cima do púlpito? A senhora que é pastora, o senhor que é líder? Isso é amar uma ovelha. Dizer, ó, dificilmente você vai se salvar. É difícil. Dizer para as ovelhas, para as alminhas que estão lá embaixo, é difícil você se salvar. É muito difícil a gente se salvar. Isso é amar as almas, é despertá-las, é fazê-las com que elas acordem, com que elas tenham acesso à verdade do Evangelho, a verdade, o discernimento da verdade. Isso é amar. Se não faz isso é porque não ama. Logo, a maioria que está me assistindo agora não ama as almas, não amam as pessoas, não amam as ovelhas. É duro dizer isso, mas é a mais pura realidade. Eu digo, sempre que eu tenho oportunidade, quem me conhece sabe, é difícil sermos salvos. Quando eu tenho, né, porque não me dão oportunidade, quase não me dão, mas aqui o canal, aqui eu tenho liberdade, por isso que Deus me deu essa ferramenta. Por favor, para um pouco para pensar, puxa o breque de mão, para com essa loucura, ok? Puxa o breque de mão aí e vai orar. Pede sinal a Deus, faz que nem eu, 13 anos. Senhor, eu não quero ser enganado e não quero enganar o meu próximo. Me mostra. Eu quero saber, eu quero ver o oculto, o profundo e o escondido. São 13 anos, querido. Você acha que o Espírito Santo não ia me revelar, não ia me mostrar? Faça isso. Ele vai mostrar para o Senhor, para a senhora. E você vai compreender que muita coisa que está acontecendo, que está sendo feito da igreja, está errado. Precisa mudar quase tudo. Lamento dizer isso. Tem gente que vai torcer o beiço, né? Muitos gostariam até de não me cumprimentar mais. Gostariam que eu não fosse mais na sua igreja, não é? Que eu saísse da igreja. Eu sei disso, né? Vão ficar felizes em não me ver mais. Mas é a mais pura realidade. Eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu me preocupo. Não sei se eu amo, talvez eu não amo de verdade. Sou sincero, sou realista em dizer. Eu me esforço, eu me preocupo por causa das revelações, por causa do Evangelho. Se você me perguntar, você ama Jesus Cristo? Eu me esforço, não sei te dizer. Eu me esforço, eu acho que não, mas eu me esforço. Eu me esforço em me renunciar a mim mesmo. Sabe? A minha natureza depravada, maligna, e tentar obedecer, tentar fazer a vontade dele. Eu me esforço. E eu acho que é isso que Jesus Cristo vai ver lá no trono branco, né? O esforço, o nosso esforço em fazer aquilo que é reto, aquilo que é santo, aquilo que é agradável, aquilo que é bom diante de Deus. Eu vejo assim. Eu espero de verdade que você tenha compreendido. Ficou mais longo que eu esperava, mas foi muito necessário. Eu encerro aqui, a não ser que alguém queira comentar aí, eu acho que não, né? Enfim, mas se alguém comentar, fizer alguma pergunta ou pedir, eu posso até fazer um outro vídeo. Mas do contrário, eu estou encerrando aqui, né? Esse tema aí, sobre amor, né? O amor de Cristo e o amor dos pastores, se amam realmente as almas, né? Eu espero mesmo, de verdade, que atrás dessa tela aí tem alguém, sei lá, 1, 2, 3, não sei, sabe, que tenha tomado um choque de realidade, tenha tomado um choque de 110, despertado, falou, opa, deixa eu ver direitinho isso daí, se é isso mesmo, se eu estou indo no caminho certo, deixa eu analisar, examine se o homem é a si mesmo, né? Está aqui o texto abaixo, 1 Coríntios 11, examine se o homem é a si mesmo, examina a senhora a si mesmo, enquanto há tempo. É somente até aqui. Até o próximo vídeo, querendo Deus.